Principal fonte do marketing são os dados. Sem ele, você não consegue criar publicidade, levantar propagandas focadas e direcionadas para o seu cliente. Então, quais são as formas que eu posso levantar dados, que eu posso ter informações de maneira clara, de maneira simples e que não gaste muito do meu tempo, não gaste muito também do meu bolso, isso é importante, e eu consiga estar aplicando e ter dados aí, que sejam relevantes. A primeira e a mais fácil é para você utilizar o Forms, o formulários do Google. Eu utilizo tanto principalmente para as minhas aulas, então eu consigo fazer pesquisa. Foi através dele que a gente definiu o horário das aulas, foi através dele que a gente definiu como que seria abordado, se seriam mais aplicativos para celular, ou se seriam mais softwares para computadores, ou se a gente ia mesclar os dois. Se vocês queriam aula somente online, se vocês queriam aula online e também vídeos gravados no YouTube, material extra. Então, ele é bem interessante para você fazer algo mais específico e mais voltado para o seu público. Então, no caso, quem é o meu público aqui? Vocês que estão interessados em trazer aí, esse conhecimento para a área de vocês e estar aplicando. Então, através dele, eu consigo criar tudo isso e talvez até muito mais, provas, trabalhos, avaliações e todo o acervo que ele me ajuda através desses formulários. Então, eu consigo ter uma fonte de dados aí e vocês também conseguem ter um local de acervo para vocês terem aí também os seus dados gravados. É uma ferramenta gratuita e amanhã eu vou ensinar vocês a estar utilizando ela. Hoje eu quero que vocês entendam a parte da teoria e a importância de estar coletando dados. Mas é somente o Google Forms que eu posso estar utilizando? Claro que não, ele é uma das ferramentas que você pode aí vincular um link a um vídeo no YouTube, a um link que você deixa aí no seu website, ou na sua página do Instagram, no seu Facebook, aonde você achar interessante. Claro que se você não quer que o seu cliente, ou talvez ele não tenha, esse público-alvo seu não tenha certo nível de informática, por mais que seja clicar um link, ele vai abrir uma página nova. Talvez a pessoa não consiga fazer esse link simplesmente de pegar e abrir para essa página nova. Então, o que você pode utilizar? Você pode fazer caixas de pergunta. O próprio Instagram tem essa opção, o próprio Facebook tem essa opção também. A maioria dos sites hoje e blogs, eles têm um modelo também de pergunta que você pode responder lá como se fosse isso daqui, e esses dados você exporta para o Excel. Então você cria lá o seu formulário. Faça-me uma pergunta. Então isso aqui é uma forma muito interessante de você gerar também engajamento com o seu público, saber o que eles esperam de você. Você pode traçar já um template pronto, igual esse aqui que eu peguei para trazer, que eu achei interessante na internet. Você vê isso aqui direto, uma coisa que você nunca me falou, ou eu tenho cara de uma coisa que a gente deveria fazer. Então você como empresa, através do Canva que a gente já viu, pode criar o seu próprio template, coloca a sua marca e pede alguém para responder. De 1 a 20, de 1 a 10, o que você acha que tem de mais interessante na minha empresa? Aí você coloca 1, preço, 2, qualidade, tempo de entrega, atendimento, e aí você vai colocando. O que você mais espera? Então, se você não tem um norte, se você não sabe como conciliar isso agora no momento, cria essas pesquisas e vai se adequando a ela. É uma forma fácil de você adquirir dados sobre quem está te observando. É claro que para isso funcionar, você vai ter que ter um público aí ativo. Então, pelo menos 100 a 200 pessoas para que você tenha uma maior confiança nos dados. Se você não tem, é a hora que a gente utiliza o tal do benchmark, que a gente pode aplicar no que o pessoal tem de parecido. Então tem uma loja na região, uma loja no estado, ou alguém que está no mesmo segmento, você pode pegar e adequar aquele conteúdo para si. Então lembre-se, é adequar, não é ir lá e fazer igual. É você ver o que está dando certo nas outras e aplicar. E não somente no seu segmento, você pode ir em vários outros. Eu venho repetindo isso todas as aulas. Então é importante você utilizar dessas ferramentas para você chegar nesse ponto aqui, ó, o ICP, o Ideal Customer Profile. O que é isso? É você ter o perfil ideal do seu consumidor, para você não ter desperdício. É o que eu falei. Não adianta você colocar a propaganda, isso, claro, deixando bem claro que isso é uma situação hipotética, porque a maioria do público que assiste futebol é masculino. Então,
Por que que eu vou colocar propaganda de amaciante, colocar propaganda de absorvente, colocar propaganda de maquiagem na hora do intervalo do futebol? Não faz tanto sentido. O meu público masculino, ele tende a ser mais alto porque o futebol é algo que homens mais gostam. Não que mulher não assista, mas a parcela que você tem é menor. Então, entende-se que entre um comercial, uma publicidade, uma propaganda mais focada, ela não vai colocar esse tipo de coisa no intervalo ali dos 45 minutos do futebol. Você vai colocar algo que seja mais universal, que todos, qualquer um ali, pensando que pode ter homem, que pode ter mulher, que pode ter adolescente, que pode ter idoso, todo mundo poderia estar adquirindo isso. Então, subentende-se que qual seriam as melhores propagandas? Banco. É claro que vocês já devem ter visto, Itaú, Caixa, cerveja, porque tem um alto poder aí de consumo, tanto homem quanto mulher, independente do sexo, não faz diferença. Então, você vai tentar pegar algo mais genérico que atinja todos eles. Então, é importante você pensar nisso. Se alguém quer fechar parceria com você, você pode muito bem tentar achar um ponto de vínculo entre o seu público e essa pessoa que quer fechar parceria. Se você não encontrou nenhum, beleza, você ainda pode tocar isso adiante. Só que você vai ter uma visibilidade, se for no caso empresa, uma visibilidade de públicos que não vão consumir. Mas todo o marketing, toda a visibilidade, ela é interessante. Por mais que eles não vejam, eles vão acabar comentando e assim por diante. Mas se você quer um marketing mais focado e não tem tanto tempo para investir e esperar algo a longo prazo, você precisa de retorno imediato, você vai buscar atacar primeiro esse cliente que você tem uma chance maior de estar comprando. Então, como que eu faço para coletar esses dados, né? Por que eu vou ter que gerar informação? É através deles que eu vou economizar e fazer algo direcionado. É o que eu falei para vocês. Você vai lá, investe num vídeo. Aí, digamos que você tem um blog pessoal, né, um Instagram voltado para você divulgar a sua parte como influencer digital, o seu trabalho com maquiagem, com história, com arte, que seja. Aí você monta aqueles vídeos de transição de 30 segundos, aonde você troca de maquiagem umas 10, 12 vezes. Todo mundo sabe que para fazer uma maquiagem daquela, depois ir lá, limpar o rosto, fazer outra, demora. Então a pessoa gastou ali talvez 2, 3 dias fazendo aquele vídeo para gerar um conteúdo de 30 segundos. Na hora que ela posta, 90% do conteúdo do pessoal que está ali para pegar esse material dela não gosta de maquiagem, não está nem aí para maquiagem. Talvez está lá somente pela pessoa, pela influencer. Então, por mais que ela queira divulgar essa parte de maquiagem, o quão boa ela é, a maioria do pessoal não está ali para aquilo. Então, ela deveria saber bem que ela está investindo nisso, mesmo o retorno sendo baixo. Aí ela vai lá, publica um vídeo, talvez comentando sobre a vida dela cotidiana, sobre como que tá o relacionamento dela, ou como que tá a faculdade, coisa do tipo, e aí pega milhões de curtidas, enquanto aquele videozinho que ela deu mais trabalho, que ela demonstrou, entre aspas, o trabalho que ela quer divulgar, não dá resultado. Então esse é um ponto muito interessante. Se você não tem o seu público-alvo travado, se você não sabe quem são eles, você não consegue direcionar esse material. E aí você vai perdendo engajamento e você vai perdendo influência. Então, desde o início, é bom você ter aquele ponto principal que você considera a ideia central da sua empresa, da sua marca, do que você está fazendo e trabalhar através dele. Você não precisa ficar agarrado àquilo. Você pode ter projetos em paralelo, mas você tem que saber que o cargo-chefe ele tem esse ponto. É isso que a matriz BCG fala pra gente. Você precisa ter a vaca leiteira, que é aquilo que sempre quando você publicar você vai ter um retorno e não te demanda muito esforço. É algo que sempre que você pôr, você está tranquilo e está mantendo o engajamento com a maioria. E aí você vai testando e vendo se vai dar em alta, se não vai dar em alta o que você testou. E aí você retira, você acrescenta, você muda ou deixa como tá. E aí você vai variando essas possibilidades que você tem. Mas sempre tem que ter aquele que você postou, você acerta. Aquele que você publicou, você sabe que vai te gerar clientes. O mercado mesmo ele tem bastante disso. Ele sabe que se ele gerar uma promoção de carne, a maioria do pessoal vai lá lotar no supermercado. Se ele gerar uma promoção de arroz, de feijão, de óleo, vai lotar produtos básicos que todo mundo consome. Agora, se ele faz uma promoção de produto fit lá na seção
daquela de grãos do mercado, o público que ele vai pegar é muito pouco, mas se ele ainda precisa vender aquele produto porque a data de validade está próxima ou ele está parado e não está vendendo, ou a maioria do pessoal nem sabe que tem esses produtos fit naquele supermercado, é interessante ele fazer também. Então, é importante levantar informações para tudo. Por quê? Vamos pegar lá aquele plano de marketing que eu passei para vocês, que vocês estão aplicando aí na finalidades que vocês têm. Se é trabalhar com marketing, se é trabalhar no seu marketing pessoal, da sua empresa e assim por diante. Vamos pensar o seguinte, eu tenho essas 8 etapas aqui que são básicas. Quem é o seu público-alvo? Para quem não entendeu isso, vamos pegar o caso de uma sorveteria aqui e vamos definhar ele. Quem aqui costuma ir numa sorveteria? Vamos partir desse ponto. Todo mundo que tenha dinheiro. Isso é básico. Não tem como eu ir tomar um sorvete se eu não tenho dinheiro. Então, quem é o seu público-alvo aqui? Pode ser desde criança, aí de 10, 12 anos, pede uma moedinha trocada para o pai, até um pessoal mais velho. Só que esse público-alvo ele vai variar no seguinte: você tem uma sorveteria. Se essa sorveteria ela é uma sorveteria voltada mais para o público jovem, ela vai ter um design mais para esse tipo. Então ele vai ter que pensar num sorvete aí diferenciado, né, algo que chama atenção, num ambiente que agrade esse jovem, porque o jovem hoje, o adolescente, né, esse pessoal que está na faixa de 15 a 35 anos mais ou menos, ele não quer simplesmente tomar o sorvete, ele quer algo a mais. Ele quer sentar numa mesa de madeira feita com pallet rústica para ele poder tirar foto. Ele quer chegar, utilizar o Wi-Fi do local, poder tirar foto e marcar os colegas que estão lá com eles. Ele quer uma taça diferenciada, alguma coisa. Então, ele precisa que seja atrativo e chamativo. Ele pensa no engajamento que ele vai fazer ali para tirar as fotos e um ponto de encontro. Então, quem é o seu público-alvo é muito importante para saber sobre o que você está fazendo. E aí, é claro, o que o seu cliente deseja. Tá vendo que nesse setup que eu montei da sorveteria, o cliente ele já não deseja mais o sorvete. O sorvete ele encontra em qualquer sorveteria, seja na minha, no outro bairro, lá no do centro, em qualquer canto. Ele tá vindo na minha sorveteria porque ele consegue tirar foto, porque eu montei um painel onde tem a Frozen, a Ladybug, aí você pode trazer o seu filho. Aí então eu estou trazendo um público mais família, que tenha filhos, ou porque eu montei um painel todo rústico, onde a galera aí que é mais MPB ou vintage consegue vir tirar foto, ou porque eu montei uma sorveteria que tem uma linha especial sem lactose. Então, você atrai o seu público porque ele deseja algo mais do que o sorvete. Ninguém compra um celular porque faz chamada. Antes, no início, era assim. Hoje você compra um celular porque ele filma 4K, ele faz carga via solar, ele tem bateria que dura uma semana, leva as crianças na escola, fiscaliza o marido, abastece seu carro. Entre aspas, você quer algo completo. E quanto mais completo ele seja, mais você deseja. Então lembra, geralmente não é o seu produto que chama atenção, é o que ele oferece a mais. Produto por produto tem demais no mercado. Quando e o que o seu cliente adquire. Então é o que a gente está falando. Se eu tenho esse segmento, que eu tenho a sorveteria, ela está bem enfeitada, voltada para o público aí, talvez mais jovem, todo rústico, aquela coisa que chama atenção, bate, eles tiram umas fotos legais, que é algo além do sorvete, o que o seu cliente está adquirindo? Ele está adquirindo fotos legais, ele está adquirindo memórias, ele está adquirindo, consequentemente, aquele sorvete que talvez não tenha um sabor assim que você fala, nossa, esse sabor aqui é o melhor da cidade, mas ele é um sorvete bom, só que junto com o ambiente ele fica excelente. Então o seu cliente está adquirindo tudo isso. Qual a origem dele? É bom você saber isso. Por quê? Essa sorveteria, consequentemente, o preço dela, porque você investiu na parte de ambiente, você investiu na infraestrutura, você investiu em um material diferente, o preço, infelizmente, não tem como ser o mesmo. Eu não estou vendendo só sorvete. Se alguém quer tomar somente sorvete, ele vai na sorveteria do vizinho, ele vai em outra, porque o meu diferencial é esse daqui. Então, o custo do meu sorvete ele vai ser mais elevado. Se ele toma uma taça de sorvete na de baixo é R$3, na minha vai ser 5, 6, porque eu tenho que pagar isso. E é claro que eu estou ganhando em cima das fotos da divulgação, que isso mesmo gera para o estabelecimento. Então, você tem que quantificar
esse desejo do cliente também é interessante. E o que o cliente espera de você? Que o ambiente esteja sempre limpo, que você traga novas interações. Então, se tem 3 meses que está rodando um painel, alguma coisa legal, daqui 3 ou 6 meses você precisa inovar de novo. Por quê? Senão fica datado. Eu posso vir aqui o ano inteiro que o painel, que o design vai ser o mesmo. Então você tem que pensar em como você vai fazer essa rotatividade, como o cliente interage com a sua marca. Você já praticamente definiu isso. Ele chega, tira foto e ele marca. E tem uma música excelente. E eu sei que lá tem uma quarta do rock, uma sexta-feira da MPB, uma segunda do sertanejo. E aí você faz toda essa ambientação. Você investiu pesado nisso. E aí você vai rodando. E o mais importante, peça feedback do seu cliente. Como foi o atendimento? Como está sendo o ambiente? O que você acha que poderia ser implementado? Não que você vá fazer isso de imediato ou que seja tão relevante, mas se você pergunta para 200 pessoas que foram no seu estabelecimento e pelo menos 70% falou que o seu banheiro não é tão legal, eu acho que você deveria se preocupar, porque são 70% do público. Então você precisa tomar as medidas a respeito disso. Se você chegar lá e todos esses clientes, eles sempre dão um feedback positivo falando que o painel que eles tiram as fotos são excelentes, significa que você acertou. Então você pode utilizar isso para melhorar os próximos e definir outros painéis para eles tirarem foto e assim por diante. Pensar sempre no além. Interação livre ou sugestiva. Chegou lá no local, olha, para acessar o meu Wi-Fi você precisa conectar no Facebook. Na hora que ele conectar no Facebook, já automaticamente vem a opção dele marcar que ele está naquele lugar. Ou, é claro, você pode pegar, mandar uma publicação na sua página do seu Instagram, do seu site, e falar, olha, quem vier aqui hoje e mostrar que segue a página e falar que curtiu essa publicação aqui, tem 20% de desconto. Hoje, quem fazer isso tem direito a uma casquinha grátis. Aí o sorvete é por conta da pessoa, mas a casquinha, a cestinha é grátis. Ou vai ganhar o complemento por cima lá, o confete, o canudinho por cima, de maneira grátis, porque está curtindo a nossa página, está seguindo a gente. Então, a interação ela pode ser livre ou ela pode ser sugestiva. Vai de você e de como você quer atacar no seu marketing. Por isso que é tão interessante você estar linkando esses pontos. E é claro que isso também vai definir muito da característica da sua empresa. Então você tem que pensar em tudo isso. Você pode ter um estabelecimento simples, que vai bater de preço, que você sempre vai divulgar preço, que você vai gerar tudo isso, que você vai ter aí uma gama de um público diferenciado. Então você vai ter pessoas que lutam por preço, que talvez tenham um poder aquisitivo inferior, e assim por diante. Você está matando a saciedade dessa pessoa em tomar um sorvete de qualidade a um preço acessível. Ou você pode vender um sorvete onde a pessoa tem um ambiente que ela possa tirar fotos, fazer um encontro mais voltado para os jovens e assim por diante. Ou você monta um negócio como uma brinquedoteca, alguma coisa assim voltado para famílias e que essa pessoa consegue chegar, ter um descanso da cabeça, então ela não está comprando nem tanto sorvete, aí é um local que ela pode ter um descanso, deixar a criança brincar e tomar um sorvete de um preço acessível também. Você define e traça as metas com dados. Você precisa ver também se já não tem esse mesma linha de segmento que você está fazendo em outro lugar. Ficou muito focado na parte de empresa, de marca, de vendas, mas eu espero que você consiga aplicar isso também, ver esses conceitos na parte que você está fazendo aí, talvez do seu blog, da sua carreira como profissional, que seja. Então pega isso daqui, vai definindo e traçando. Principalmente entenda, quando você define o seu público-alvo, você também define o seu produto. Os dois andam junto. Então, eu não vendo somente o meu produto mais, não existe isso. Eu sempre tenho que oferecer algo a mais. Se eu não ofereço algo a mais, consequentemente eu não tenho parcela de mercado, não tenho visibilidade. Marketing e os dados, então. A gente pode fazer entrevista, a gente pode fazer questionário, a gente pode fazer observações. Então, o feedback é uma forma de você olhar. Outra forma seria você ter questionários respondidos, como eu já citei no início. Mas para que isso serve? Como que eu vou analisar isso? Basicamente, a entrevista, né? Eu vou utilizar ela quando eu não posso observar. Então, quando eu não consigo ver
essa pessoa que está tentando gerar engajamento comigo, que me segue ou que frequenta o meu local, eu não sei quem é essa pessoa e eu preciso observar isso, mas somente vou ter isso se for via informação oral ou escrita, ou seja, ele me respondendo ou conversando. Por que é tão interessante a entrevista? Toda conversa, ela gera informação. Então, tanto é que é definido que uma entrevista é um encontro entre duas pessoas e você tem uma taxa de respostas muito alta. Toda conversa, ela funciona desse jeito. Quando duas pessoas se encontram, você acha que está conversando, mas no final você está trocando informação. Bom dia, bom dia. Nossa, tá tudo bem com você? Aí a outra pessoa vai responder, nossa, tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, ela já vai te dar informação. Essa semana sofri um acidente, esse mês fiquei gripado, esse mês aconteceu isso comigo. Então você vai ter informação a respeito disso. Consequentemente, você faz o que com essa informação? Ou você especula mais, ou você também dá informação. Nossa, sério, tá tudo bem? Como que foi? Nossa, eu imagino que você deve ter gastado bastante com o médico. E assim por diante. Ou você pode falar, ah, você teve tal problema? Eu também tenho. Já passei por isso, isso e isso. Vai contar a sua experiência. Então, toda conversa, ela é uma troca de informações. Se você não pensou a respeito disso, é bom você prestar mais atenção nessa interação que você tem. É através dela que você pode até ser manipulado aí também. Um exemplo dessa entrevista de exploração, ela é muito utilizado para você fazer, lógico, né, uma investigação. Então você está iniciando qualquer coisa, você não tem bem um trajeto definido, você pode utilizar isso. Eu já disse aqui que essa é uma das maneiras muito utilizada pelos vendedores. Eles chegam com esse tipo de entrevista de exploração. Você chegou na loja, a primeira coisa que eles fazem é te perguntar: ah, tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa específica que você está procurando? Por quê? Cada cliente está lá através de alguma coisa. Fulano quer uma regata, ciclano quer um moletom, tal pessoa quer uma blusa de frio, outro quer isso, aquilo e assim por diante. Então, quando alguém chega e fala, olha, eu quero um moletom. Então, você não vai ficar oferecendo calça, você não vai ficar oferecendo roupa íntima, meia, a pessoa quer um moletom e pronto. Quando a pessoa fala, não, não, tô só olhando, você pode simplesmente deixar a pessoa em paz, ou você pode dar uma conversada a mais. Olha, se você precisar, pode falar comigo. A gente tem um novo carregamento de roupa assim, assim, assado ali, muito importante. Você tem interesse? Se a pessoa tiver interesse, ela vai falar que sim. Se não, ela vai continuar tendo o segmento dela. Então você vai explorando as possibilidades. Um exemplo que eu disse no início agora. Você está lá conversando. Nossa, fulano, há quanto tempo? E aí você agora é um corretor de imóveis. Você está vendendo casa, você está vendendo, alugando, kitnet, tudo mais, coisas do tipo. Você vai tentar abordar as pessoas voltadas para isso, mas você não vai chegar e falar assim, olha, sou corretor de imóveis, se você precisar, tô aqui, viu? Isso é praticamente chato. Então você tem que tentar chegar e fazer o seu marketing. A pessoa chegou e falou, oh, tudo bem, tudo bem. Nossa, e aí, como é que tá? Você tá sumido. Aí a pessoa vai falar, ah, nossa, nessa pandemia, as coisas tá tão difíceis, tá tudo caro. Aí você pode falar, nossa, é verdade, tá tudo muito caro, né? Principalmente supermercado, questão de aluguel, essa questão aí de combustível, né? Aí a pessoa fala, nossa, tá mesmo, é tão caro. Aí você pode falar, não, eu fui no mercado esses dias, gastei tanto. Aí outra pessoa vai falar também, gastei tanto. Aí você, não, e com combustível, e com passagem. Aí na terceira já é a sua fisgada. E você, nossa, imagina morar de aluguel nessa pandemia, o tanto que não deve estar caro. Você nem perguntou para a pessoa se ela mora de aluguel ou não, porque nesse exato momento ela já vai te dar essa informação, se você não sabe. Então ela vai falar, nossa, é verdade, eu moro de aluguel, se você vê, o meu tá 700, 800 reais. Eu, se brincar, eu quero até procurar um lugar mais barato. Ela pode fazer essa piada. E você, como um corretor de imóveis, você pode dar, você pegou essa deixa, falar assim, nossa, seguinte, se eu encontrar um imóvel mais barato, eu posso te ligar então e te ajudar nesse quesito. Eu até tô trabalhando com isso, sabe? Mas aí, no momento, eu acho que não tem nada. Ou se você já tivesse, pode falar, olha, se você realmente estiver interessado, eu posso te ajudar com isso. Você quer a minha ajuda? Então, você quer os meus serviços? Você deixa isso fluir de uma forma natural. Você não empurra essas coisas na pessoa, porque senão não vai dar muito certo. A maioria aqui deve saber o tanto que é ruim você ser empurrado, forçado a comprar algo. O ser humano, ele vai contra isso. Então, você deixa fluir.
Quando você deixa fluir, as coisas acontecem mais natural. Lembrando que você já está utilizando dessas ferramentas, de tudo isso, que você está fazendo uma entrevista de exploração. Você já está tentando seguir e encaixar o seu conteúdo ali dentro. A mesma coisa que você faz com seus produtos, se você é da área da construção, se você é da área da saúde, dependendo de qual área seja. Você tenta caminhar e trilhar e puxar isso para o seu lado para inserir o seu conteúdo em algum momento de forma leve e sutil. Porque senão fica muito sem graça. Imagina alguém chegar e te oferecer e falar assim: por que você não sai da sua casa e vem para essa daqui que eu tô indo? Aí alguém fala: nossa, mas não faz nem sentido, tô satisfeito com o que eu tô. Você tem que deixar a pessoa trazer os pontos ruins e os pontos bons à tona e você só vai trabalhando mediante a isso. Entrevista com o informante. Essa é melhor ainda. A entrevista com o informante ela é muito utilizada aí em filmes. Tem aquele espião, aquele cara dentro da cadeia, o tal do X9, que ele tá ali no meio de todo mundo. Você acha que ele é amigo de todo mundo, mas no final ele tá ali somente para coletar dados e passar para alguém maior. Isso acontece muito em entrevista de empresa. Eu já vi empresa grande que eles fazem o seguinte: ligam para 30, 40 pessoas para fazer entrevista naquele dia. Tá todo mundo lá naquela sala. E ali daqueles 30 que está concorrendo à vaga, ele já é um próprio avaliador. Ele está ali simplesmente para coletar dados para poder passar para o psicólogo depois, para a pessoa que vai analisar esses perfis. E o que ele faz? Ele começa a soltar umas bombas. Fala assim: nossa, fiquei sabendo que o salário daqui é péssimo. Nossa, eu tenho um primo que trabalha aqui que diz que o horário é horrível. Então ele começa a plantar essas sementinhas de discórdia, ele começa a observar o que o povo está comentando, ele dá o tema, ele dá o assunto e começa a puxar essas informações. Por quê? É nessa hora que você pensa, né, em estar com todos ali concorrendo à mesma vaga, você começa a saltar a informação e fala: nossa, será que aqui vai ser ruim então? Não vou ficar aqui então não. Aí você vai embora. Ou você chega e começa a queimar a empresa anterior. Você fala: não, se for isso, tá ótimo. Na empresa que eu trabalhava antes, era horrível, não sei o quê. Então, você vai saltando essas informações ali e essa pessoa que é X9, ela já está coletando todas as informações para passar para alguém. Isso funciona muito bem. Então, você pode aplicar isso também dentro do seu próprio mundo. Tanto é que hoje as pessoas fazem isso. Não é de hoje que você vai ver pessoas que inventam supostos furtos em casas quando é rico, supostas pichações. Então eles tentam levantar engajamento e trazer isso à tona. E aí o que acontece? Levanta uma matéria meio que falsa, ou eles fazem uma pessoa de propósito ir lá e fazer um discurso de ódio para que as outras venham defender. Então eles sempre tentam estar na mídia, eles utilizam de alguma forma esse bode expiatório, esse X9, alguma pessoa para ser, né, esse corte final para que eles possam trazer um engajamento maior. E é claro que existem as entrevistas de forma clínica, que é como eu disse, você vai ter aí uma pessoa da área formada e ela vai fazer essa utilização de score. Então isso aqui é muito utilizado pelo Detran, isso aqui é muito utilizado na entrevista de emprego, quando você vai fazer alguma avaliação psicológica ou psiquiátrica depois de algum trauma, quando você está aí talvez supostamente com algum indício, algum quadro de depressão. Então existem várias formas de se aplicar. Quando ela é de forma clínica, ela vai fazer um diagnóstico e essa escala vai ajudar a validar o que essa pessoa tem. Então você pode também utilizar aí talvez alguém da área para estar moldando e te ajudando a traçar um perfil maior aí do que você precisa. Vai depender do que você está procurando. E essas entrevistas, elas podem ser também de forma dirigida. Então aqui eu teria essa parte de entrevista livre e eu posso ter ela de forma dirigida. Então da mesma forma que esse terapeuta, que esse psiquiatra, que esse psicólogo, alguém da área está vindo e fazendo ela de forma lida, eu posso ter ela semi-estruturada. Então eu já tenho algumas perguntas ali que vão me auxiliar, caso eu fique sem assunto. E aí eu vou tentar direcionar a pessoa. Então é aquela coisa, onde você se vê daqui 5 anos? Me diga uma qualidade sobre você, me diga um defeito. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Você já deve ter passado a respeito disso aí numa entrevista de emprego. Então ela é bem focada nessa parte semi-estruturada ou totalmente estruturada. Então ela pode ser toda dessa parte ou ela pode ser com questionário. Então o que eles fazem? Você responde essa lista de questionário
e aí é só isso e acabou. Então ela morreu ali, eu não quero saber de mais nada, eu não acrescento nada além disso. Ou eu vou pegar essas informações e se eu achar que eu preciso mais, que eu posso complementar, eu começo a talvez ali elaborar perguntas em cima disso. Então eu te pergunto, onde você se vê daqui 5 anos? Aí a pessoa vem falar, eu pretendo estar formado na minha faculdade, pretendo ter iniciado isso e ter formado, eu tenho adquirido isso. Aí você fala, nossa, achei interessante, o que mais você pode me falar a respeito disso? Sobre esse ponto que você me falou, então você faz a conduta, né, o modelo render para que você possa aprofundar mais nessas informações. Agora, na questionário, eu só quero nota, eu só quero a resposta, saber aquilo ali, pronto e acabou. Não me interessa mais nada além daquele questionário, que é o caso aí do Forms, entre aspas, e naquela caixinha de resposta quando é para marcar. Eu quero pontos específicos, eu quero coletar dados específicos. E também tem o modelo de observação, aonde você tem ali aquele pessoal que está olhando. Então tem a observação sistemática e dentro dela tem a observação e entrevista também. Essa observação, basicamente, ela funciona da seguinte forma. As pessoas ela têm 3 jeitos. Esses 3 jeitos são modelos que eles se comportam. Então, o psicólogo, principalmente quem está na área, o psiquiatra, essas pessoas, elas conseguem identificar aquela pessoa que fica batendo o pé, ou que ela vai apresentar alguma coisa e ela fica inquieta com os braços, fica mexendo no relógio, fica colocando, levantando o celular no bolso. Então você percebe que aquela pessoa, ela está ansiosa, que aquela pessoa, talvez ela não está confiante do que está falando. Toda vez que ela vai falar, ela olha para baixo. Todos esses pontos, essas observações, para quem é um profissional da área, ela acaba pegando isso e traçando ali. Então, eles falam que a forma que a pessoa está se comportando, essa subjetividade, entre aspas, ela diz muito mais do que as palavras que a pessoa está dizendo. Então, tem a pessoa que está apresentando e geralmente tem uma antessala, tem uma outra coisa para observar esses pontos. É muito mostrado nos filmes, né? Tem aquele advogado lá do lado do cliente, aí tem aquele policial mal lá que está fazendo aquelas perguntas e tem aquele vidro aonde vão ficar essas pessoas especialistas justamente para pegar essas informações. Então nem sempre nem áudio eles querem, eles só querem as expressões. E além disso, é claro que você também pode fazer essas observações. Claro que não é um julgamento, claro, quando alguém que não é da área faz, mas você pode simplesmente olhar. Você olha para a mão da pessoa, não vê uma aliança, você já pensa logo, ele não é casado. Você olha talvez aí um colar com uma cruz, você já pensa se é uma pessoa religiosa. Você vê uma tatuagem talvez voltada aí para cartas, baralhos, essa coisa. Essa pessoa deve gostar de jogos, principalmente jogos de mão, poker, truque, essas coisas. Então você já pode levantar esses pontos aí, mas isso ainda é muito subjetivo porque as pessoas mudam. Talvez ele fez aquela tatuagem quando ele tinha 18, hoje com 45, ele talvez não tenha mais esses gostos, ou talvez ele goste, mas não atue mais na área. Então é muito relativo, mas você ainda consegue levantar esses dados, você ainda consegue perceber. Por mais que ele não seja da área hoje, ele já foi e ele tem conhecimento sobre aquilo. Então, são pontos que você pode levantar justamente com essas observações. E tem a do participante. E essa do participante, ela vai colocar ele dentro do modelo. Então as pessoas elas vão lá e ele vai olhar. Então o pesquisador ele vai lá e vai interagir, né, com esses sujeitos, mas ele vai dar uma observada nos pontos que guiam. Então é aquelas campanhas, aquelas matérias, né, da History Channel, aquela coisa, ela traz muito esse foco. Então eles vão lá, olha uma tribo lá da África que praticamente está isolada do mundo, vai olhar os 3 jeitos dele. Aí às vezes o próprio o câmera, o apresentador, ele acaba entrando e participando também desse modelo. Então põe ele para caçar, põe ele para viver a cultura, põe ele para ver sobre os mesmos conceitos, né? Sobre a mesma parte que as pessoas que estão ali. E aí vem a pior de todas, que é a observação livre. Quando todo mundo consegue olhar e levantar o que quer. Então, qual que é o maior problema desse? É que existe um problema ético dentro disso.
E aí eu acho que o principal ponto dessa observação livre, onde você consegue analisar ponto a ponto e tem essas imagens, é o Big Brother. Ele é uma grande observação livre. Você chega e você olha as pessoas ali no seu natural, da forma que você quiser. E é claro que isso acaba pondo um problema ético delicado, porque as pessoas, elas estão sendo elas 24 horas. Você, ao longo das suas 24 horas, da sua integridade toda, você acaba cometendo gafes, você não é uma pessoa boa, entre aspas, 100% do seu dia. E aí ele traz à tona essas coisas podres que você tem e que você faz. E qual que é o maior problema disso? As pessoas focam muito, né? Elas têm muita reação voltada para essa parte podre e não pelo aquilo que você faz de bom. E aí o que acontece? Você fica taxado pelas suas atitudes ruins. É aquela brincadeira. Você pode acertar 99 vezes. Na última, na hora que você vai completar 100 acertos, se você erra, aqueles 99 praticamente não valeu de nada. É sempre assim que as pessoas olham. Eles focam muito mais no seu erro, na sua parte podre, do que na sua parte que você acertou. Então tem esses modelos aí de análise. Então, o material que eu tinha para trazer para vocês sobre essa importância dos dados hoje, ele é focado nisso. Então, os dados, espero que vocês tenham percebido que eles são muito importantes. E existem várias formas de você obter, mas você sempre vai precisar ter esse objeto de estudo. Então, amanhã a gente vai avaliar, né, ver como é que monta umas planilhas fáceis no Excel a respeito disso. Vou estar ensinando para vocês. A gente vai criar alguns formulários no Google. Vou também trazer essa parte de caixa de pesquisa, essas coisas, alguns templates que vocês podem estar utilizando nas redes sociais de vocês. E é claro que aí mais para frente a gente vai começar a trabalhar um pouco mais nessa parte de edição de imagem. A gente já viu a parte de edição de vídeo e aí agora a gente está vendo essa parte de coleta de dados, depois a gente cai para a edição de imagem também.